O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, falou Jesus aos seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir e, se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores, para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar coisa alguma em troca. Então, a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados, dai e vos será dado, uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, vamos neste instante meditar este Santo Evangelho que hoje está sendo proclamado. E também pensar na primeira leitura que acabamos de ler, porque nela São Paulo nos dá a chave de leitura para bem viver o Santo Evangelho. Quando São Paulo ele vai dizer no versículo 15, como membros de um só corpo, e sede agradecidos, que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite em vós. É preciso pensar no Pai Nosso também que rezamos. Perdoai, Senhor, as nossas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, o caráter de uma comunidade cristã é permeada por estes atributos que São Paulo coloca na carta aos Colossenses. Porque sois amados por Deus. Por isso, revesti-vos de sincera misericórdia. Esta veste é a mesma veste que a gente recebeu no batismo. E o que São Paulo vai lembrar agora são frutos do Espírito Santo: bondade,
humildade, mansidão e paciência. Esta é a métrica da nossa roupa cristã, das vestes brancas, que nos fará também usá-la na Jerusalém celeste. Para isto é preciso, como que um atleta, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente. De fato, suportar não é como a gente pensa no senso comum, né, de aturar. Aturo. Eu aturo aquela pessoa. Não. Significa suporte, dar um sustento. Então, com a bondade, a humildade, a mansidão e a paciência, que é Deus, nosso Senhor, a Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, com os santos, a corte celeste, que para cada pedacinho do planeta e de todo o universo tem um anjo cuidador desta, podemos assim dizer, estrutura com que Deus fez e cuida. E aqui está o grande segredo. Deus estava sustentando aquele homem que ontem assassinou o Charlie Kirk. Estava. Porque se Deus tirar a mão, aquele homem deixa de existir. Então, se caracteriza o que Jesus fala no Santo Evangelho. Ele também cuida dos ingratos, dos maus. Porque Deus é bondoso também com os ingratos, os não agradecidos e os maus. Caríssimos irmãos e irmãs, e aí a gente diz, a conta chega, de fato. Enquanto estamos vivos, precisamos de fato evitar o mal e fazer o bem. E muito mais do que isso, conhecer, amar e servir a Deus aqui na terra, para dele usufruir na eternidade, para fruir dele na eternidade. Então, possa ser que o dom divino que fomos revestidos e suportando com bondade, humildade, mansidão e paciência, possa ser que o mal se converta. E aqui está a vocação cristã. Por isso que nosso Senhor, Ele vai inaugurar este Evangelho. E isto é algo sobrenatural. Perdoar a quem nos tem ofendido. Porém, por causa da justiça divina, nós, por exemplo, que nos confessamos e comungamos, vamos pagar a pena temporal dos pecados, que podem ser, não adianta somente se confessar, é preciso confessar-se. Por isso que o padre, para ajudar, dá a penitência, né? Claro, é o sacramento, né? O sacramento em si, ele é composto disto. A matéria é o pecado e a absolvição, ela acompanha a confissão do pecado, e o arrependimento dá validade para que aquela confissão seja realmente autêntica, e que a pena, ela não é apagada, sim o pecado, mas a pena ela vai ser paga. Como padre, então posso diminuir esta pena? Cumprindo a penitência dada, alimentando a vida de oração, vivendo e usufruindo das indulgências que são propostas nos tempos da igreja. Então nós vamos, por causa da justiça, pagar por tudo que fizemos. E aí, como nos diz São Paulo, por tudo que fizemos de bom e de mal. Vamos receber os méritos. O que é isto? Os merecimentos.
Participar dos méritos de Cristo. Vamos lá. Perdoando-vos mutuamente. Então, a confissão ela já estava sendo posta na comunidade de Cristo, na comunidade dos apóstolos. Se um tiver queixa contra o outro, como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também. Mas, sem o amor, amai-vos uns aos outros, pois o amor é vínculo da perfeição. Então, o amor humano ele é muito falho. É preciso ter o amor que vem de Deus como um vínculo que nos une, que garante a comunhão da comunidade. Não é uma comunidade que as pessoas se odeiam, a pessoa odeia a Deus sem saber que odeia, né? Me confessei na crisma, né, padre? Aí eu estou vindo aqui agora. Você se odeia, meu filho. Se você morrer, você vai ver sua alma e você vai ver um ódio a Deus. Por que você não está, né? A missa, primeiro mandamento, participar da missa inteira, confessar ao menos uma vez no ano, para comungar ao menos uma vez no ano, fazer jejum, abstinência e ser dizimista, né? Está ligado diretamente ao primeiro mandamento, que é como nós amamos a Deus sobre todas as coisas, né? Então, os pecados pessoais, eles acabam, né, se prejudicando a comunidade, e a comunidade ela se descaracteriza de ser cristã. Fica uma associação, uma punhada de gente na hora, enfim. Então, como amar e dar a vida? Vendo a realidade, os fatos, vendo os acidentes da substância que somos, vamos então pedir a Deus a perfeição do amor para corrigir estes acidentes. E assim São Paulo segue, né? Que a paz reine em vossos corações, a qual fostes chamados como membros de um só corpo. A paz leva-nos a lutar pela justiça, como ontem rezamos no Evangelho. Também sofrer as contrariedades desta paz, se for preciso passar fome, se for preciso ser perseguido, se for preciso tudo perder por causa de Cristo. Depois, Nosso Senhor fala que uma comunidade viva, ela deve então ter um hábito de ensinar, olha que beleza, e admoestar uns aos outros com toda a sabedoria. Então a comunidade ela deve ser aberta para a correção, assim como cada um de nós precisamos também, guiados por uma boa consciência, nos corrigir, nos emendar-nos e não errar. Do fundo dos vossos corações cantai a Deus um salmo, um hino, um cântico espiritual em ação de graças. Então o cântico ele não sai se não for do fundo do coração, uma manifestação do espírito humano, né? Então a gente tem que descobrir esta manifestação espiritual, né? Tudo o que fizerdes em palavras ou obras, seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Uma pessoa, certa feita, me perguntou: Padre, disseram que não era para acreditar nos temperamentos. Ela disse: não, a questão da crença. O que é que nós somos, então, acostumados? Vivemos de crenças, temos as nossas crenças. Só que a crença, inclusive, a religião, ela deve ser estudada. Eu não devo crer somente por crer. Eu tenho que investigar, conhecer. Então, por que o povo nosso é tão preguiçoso de aprender e de ensinar? Porque a crença mais fácil é a que se dá no meio social. Então basta o governo comunista, marxista dizer e dividir as classes, pobre, rico, criar essas ideologias loucas de gênero, que são verdades ditas pela metade. Então
criar um sustento material de bolsas, de auxílios, a Bolsa Preguiça, né? A Bolsa Preguiça. E aí, peguei. Não precisei meditar, pensar na coisa, é só receber. Bota o cartão, recebe o dinheiro. E a nossa vida acaba sendo uma vida materialista, porque a crença material é a mais fácil dos povos viver. É só existir, como cantamos. Louve a Deus, todo aquele que vive e que respira. Então a gente não somente existe, nós vivemos e respiramos. Então nós vivemos. Se vivemos, temos uma alma. E esta alma, ela tem uma vocação de conhecer a Deus. Agora, por fim, entramos no Santo Evangelho e escutamos os preciosos conselhos de nosso Senhor Jesus Cristo. A base para viver o amor mútuo é Deus. E a comunidade será tanto mais, corrigir os outros com sabedoria, sábia, se tiverem a base, as raízes, como diz São João Maria Vianney. Queres saber se uma obra é divina e não humana, porque o que é humano passa, elas possuem uma raiz em forma de cruz. Tente arrancar agora uma árvore, imagine que tem uma árvore que a raiz dela tem um formato de cruz. O que é que faz esta raiz? Primeiramente, ela cria um travamento, né? Travou no chão. Então, as obras de Deus, elas não são passageiras. A igreja é uma obra divina, cuja raiz tem forma de cruz. O batismo é uma obra divina, cuja raiz tem forma de cruz. E assim serão os 7 sacramentos. Então, amados, resumidamente, podemos então viver a graça de perdoar os nossos inimigos se e somente se vivermos o dom da gratidão. Coloquemos a mão na nossa consciência. Será que eu sou um filho tão perfeito e digno de ser perdoado por Deus somente pelos meus atributos e qualidades? Não, né? Então, se Deus me perdoa, quem sou eu para não perdoar o meu inimigo? Sim ou não? Então, como perdoar? Aí vem a vida comunitária e a vida fraterna. Aí vamos ter que juntos comer 1 quilo de sal. Vamos lá. Passar tempo, amadurecer e desenvolver. E rezamos que, de fato, neste processo da nossa comunidade de vivência fraterna e cristã, nós possamos, irmãos e irmãs, aprender o caminho do céu que se dá por meio desta vida espiritual, que não apenas viver das nossas crenças, mas conhecer e investigar a vida cristã, a nossa igreja, a catequese, a nossa fé. O estudo mais perfeito que a gente tem é conhecer a Deus por meio das coisas visíveis, como católicos que somos. E a vida comunitária e fraterna, ela por si dá testemunho se Deus existe na nossa comunidade. Antes de nos preocuparmos com o pragmatismo de encher a igreja, de todo mundo ficar cheirosinho, fofinho, queridinho, amando-se dentro da comunidade, é preciso, primeiramente, amados irmãos e irmãs, que cada um façamos a experiência pessoal de Deus, de oferecer os nossos sacrifícios pessoais, porque é assim que a comunidade ela vai rompendo os vícios, rompendo os pecados por causa da justiça divina. Vamos lá, vamos ser caridosos, agradecidos, vamos pensar que o nosso irmão sofre se eu ofendo a Deus e que a minha ofensa, ela de fato ela vai sendo descoberta, a partir dos frutos se conhece
a árvore. Vamos lá. Enquanto é tempo e enquanto temos este tempo que se chama vida, o respiro, o sopro de vida dele, de nosso Senhor, está em nossos corações. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.